Eita, essa pergunta é complicada, né? Porque essa pergunta, ela parte sempre da noção de que tem uma resposta. Bom, meu nome é Hermínia Silva, também conhecida como Mina, mas oficialmente é Hermínia Silva. Eu sou a quarta geração circense no Brasil. Isso significa que nós nascemos, uma grande parte nossa nasceu na década de 50 e somos uma geração que, a não ser uma prima, a não ser ela, nenhum dos outros 16 primos seguiram o circo. E isso é um fator importante na história do circo, isso não existia. Então nós todos vamos estudar. E eu me tornei bancária, sou assistente social formada e na década de 80 eu tive um dispositivo de começar a fazer pesquisa, entrevistas com as minhas tias-avós, minhas tias, meu pai. E a partir daí eu prestei vestibular de História na Unicamp, trabalhando e terminei a graduação, mas eu entrei para a História para dar encaminhamento com um material enorme que eu já tinha de entrevistas e teoricamente eu não sabia muito o que fazer com elas, mas também queria disponibilizar isso para a universidade, para o mundo acadêmico, que era, tirando uma pesquisadora, eu fui a segunda, terceira da universidade no Brasil a fazer pesquisa sobre circo. A graduação, fiz mestrado e doutorado e a partir daí eu me aposentei no banco, eu era bancária e a partir daí comecei a ser professora de circo, de história de circo, de orientar pesquisa, de orientar grupos, enfim. Eu faço parte do grupo Circos da Educação Física da Unicamp, junto com o Marco Bortoleto. Somos coordenadores, mas só para efeito porque é do CNPq, só para efeito de constar, mas na realidade todos os componentes do grupo Circos são coordenadores, também estão presentes. O Marco mais do que todos nós por causa do vínculo empregatício que ele tem. Mas um outro produto gerado por mim e depois o Daniel e a Giane é o Circo Conteúdo, que para mim é minha menina dos olhos, porque é um esforço voluntário totalmente e é um dos principais referências de pesquisa de circo do Brasil e da América Latina. E é tudo free. E isso é que você tem outros sites de pesquisa fora da América Latina, do Brasil, mas não são free. A gente não... é tudo free. Né? Então eu acho que para mim, para o Dani, para a Giane, somos... Nossa, o seu conteúdo é um esforço. Na hora que você vai questionando esses conceitos que tentam representar um universo, tentam dizer isso os conceitos e representações não falam da vivência. Os conceitos e representações não falam das práticas. Os conceitos e representações não falam da rede de processos formativos, da rede de encontros, das redes artísticas. Vamos supor que cada artista circense faz, seja ele o que for. Então, essa rede é muito mais ampla do que ser circo contemporâneo. E sempre foi, em cada período que eu falo, a contemporaneidade do circo sempre existiu. A contemporaneidade de qualquer arte, de qualquer produção artística, seja as artes plásticas, a música, o teatro, existe o novo. Mas novo é uma característica fundamental das produções artísticas. Porque o novo significa que ele está dialogando com o tempo em que ele está vivenciando, em que ele está vivendo. Isso é o novo. Então, se isso é o novo para mim, é novo sempre. E sempre quando eu vou falar sobre o que é o circo, eu acho que é sempre uma boa pergunta, apesar de eu não gostar da pergunta, mas ela é sempre uma boa pergunta, porque ela sempre me faz
me reelaborar o tempo inteiro sobre isso que eu acho, eu mudo, eu também transformo, eu incorporo opiniões. Então, a todo momento que alguém me faz essa pergunta, eu falo, bom, é difícil, mas é bom, porque ela é um dispositivo em mim para eu reelaborar também, me reelaborar o tempo inteiro, me reinventar o tempo inteiro. Então, assim, quando alguém faz uma pergunta dessa, eles querem que você dê definições prontas do que é o circo. Mas isso vale também para estudantes, vale também para artistas que têm a necessidade, numa disputa de saberes e poderes, numa disputa de que lugar eu ocupo neste lugar do fazer circense e que eu tenho. Então, necessita um verbete. Um verbete que diz para... Verbetes são ótimos, dicionários são ótimos, mas a vida não é um verbete. Na hora que você vai falar o que é circo, ele não cabe no verbete, né? Então, quando você tem vários grupos, e é muito difícil discutir isso com esses vários grupos, que tem a necessidade de um verbete. Então, quando eu começo a discutir o que para mim eu responderia sobre isso, há muita dificuldade, porque a sensação do outro é assim, mas você não me respondeu. Aí eu digo, não, eu não respondi o que você queria ouvir. Então, porque o que eu pergunto quando alguém faz assim, de que circo você está falando? De que século? De que ano? De que cidade? De que rua? De que praça? De que nacionalidade? De que mistura? Porque o circo dos meus bisavós, o que eles faziam e as relações que eles vão estabelecer com o mundo no nomadismo deles, tinha alguns pontos de semelhanças e de proximidade com vários outros grupos que também estavam fazendo circo. Mas cada movimentação que estes grupos faziam no seu nomadismo pelo que era o mundo no século XIX, que não é hoje, então pelo que era um pouco do mundo do século XIX, vai depender de uma caixa de ferramenta importante que eles tinham de capacitação profissional, de saberes, de relações, de afetos, de afecções, e quem eles estão encontrando, porque é no encontro que vai ter uma produção circense. Eles se chamam artistas circenses, claro, eles são, mas o que é circo vai acontecer no encontro. Então, eu não posso dizer o que é circo em 1890, até posso fazer uma pesquisa, mas ela nunca vai atingir um verbete. Porque se eu pegar o circo do Benjamin de Oliveira em 1890, 1900, em São Paulo, no Lago da Concórdia, com um público eminentemente imigrante que está chegando nos trens, uma mistura de levas italianos com levas nordestinas, com levas nortistas, com levas... E o trem chegando, que é uma novidade. Se eu não estudar o circo do Benjamin de Oliveira com tudo isso, eu vou definir. Circo do Benjamin de Oliveira era um espetáculo que fazia acrobacia, tinha circo-teatro, tinha música. Isto é circo. Não. O circo que o Benjamin de Oliveira, nesse período, naquela rua do Lago, naquele largo, do Lago da Concórdia, eu tenho que entender o largo, eu tenho que entender o que está acontecendo, quem está chegando, que público é esse. Eu vou conseguir chegar na totalidade disso? Nunca. Mas se eu não pensar nisso, ao pegar na mão do Benjamin de Oliveira, eu tenho que entrar junto com ele nesses caminhos, nessas produções de existências e de encontros que ele vai fazendo. Eu hoje penso que o que é circo é o que o circense está fazendo. Seja em qualquer lugar. Seja a origem de processos de formações, formativos, seja... então, circo é o que o circense faz. Ele é um circo atual. Então você trabalhou com o espacial? Não.
Eu sou do circo contemporâneo, então me explica o que é o contemporâneo para você. Não, é porque eu não sou tradicional. Ah, é? E o que é tradicional? Então veja, hoje em dia você pergunta assim, o que é circo? Bom, vamos ver. Eu tenho ali no semáforo gente... Não é gente só jogando bolinha de forma ruim, é gente jogando profissional, que tem que ter um know-how do tempo do semáforo e ainda pedir dinheiro. Não é pouca coisa. E aí, você tem isso. Ah, mas não é circo. Ah, não? Bom, então... Aí você tem vários grupos de circo de rua. Ah, mas isso não é circo. Ah, não, isso até pode ser chamado circo. Porque eles também estão no teatro. Aí já dá né? Aí você vai pegando isso. Então tem o circo social. Ah, não, mas isso não é circo. E nós sempre fizemos social. E essa é uma entrada depois que eu vou falar. Mas a gente sempre fez o social também. Aí você tem os grupos de circo formados a partir das escolas. E escola de circo não é circo. E aí também você tem o que, a partir da escola de circo, é que você produz um outro circo, que não tem nada a ver com o anterior. Então, você entende porque é difícil responder o que é circo? Você tem que entender de quem fala, de que lugar está falando, com quem que... Eu estou disputando vários saberes aqui. Inclusive de que circo, independente do lugar em que ele está sendo produzido, é produtor de conhecimento. Isso não é aceitável na universidade. Porque quem produz conhecimento, circo produz saber. Oral, saber tradicional, não tem metodologia, não tem livro. Agora nem pode dizer isso, né? Mas não sistematiza. Não tem sistematização, não faz pesquisa. Meu pai, quando chegava numa cidade, fazia uma pesquisa intensa da cidade. Intensa. Até porque quando ele atuava comicamente, ou em peças teatrais, ou mesmo como palhaço, ele mexia com cada um das pessoas que ele tinha feito pesquisa. Mas não é só isso. Se a cidade era agrícola, industrial, se a cidade estava na safra, na entre-safra, se era festa de santo, tinha que conhecer a cidade. Tem um núcleo duro? Tem, mas tem uma produção de tecnologias leves e duras. As tecnologias leves é relacional, é de formação, é de afecção, é de existência e é de encontro. É no encontro. Você tem uma tecnologia dura que são os aparelhos, o seu próprio saber enquanto corpo duro. Mas essas duas coisas estão juntas. Então, para mim, circo é uma mistura transversal, transver, diversidade e uma produção antropofágica e uma produção rizomática. De quando? De sempre. E cada um contemporâneo ao seu tempo. Não dá para dizer que você, Marília, que o Adriano, que Rodrigo Mateus, Marco Bortoleto, são pessoas que aprenderam a fazer circo igual ao meu pai. Impossível. São processos diferenciados. Mas eu não posso dizer que aquele é um circo de antigamente e esse é um circo contemporâneo. Aquele é contemporâneo e aqui também é contemporâneo. E o nomadismo circense? Porque a gente não pensa que o nomadismo artístico se dava só na época do circo itinerante de lona, que viajava, até hoje, que viaja. Vamos citar 5 nomes de artistas circenses ou do teatro, mas vamos falar de artistas circenses e o seu nomadismo hoje pelo Brasil. Vamos falar de grupos de artistas circenses e seu nomadismo dentro do urbano. Então, eles também são nômades, né?
mas existiu sim um formato de nomadismo, né? E existe hoje o outro formato. O nomadismo até o 70, 1970, por aí, estabelece relações de produções que não dá. Circo não é só lona, circo não é só o chamado circo tradicional, não é só lona, não é porque o Soleil tem diversas lonas, tá certo? Então, e aí? Então, se falar circo tradicional da lona, e o Soleil é o quê? Né? É o grupo que mais incorporava o que eu chamo, em todo o meu trabalho, da contemporaneidade do circo, da teatralidade circense. O que tem no Circo du Soleil? Que tinha no círculo do século XIX e início do XX? O que tem? Ah, não, eles contratam artistas do mundo inteiro. Ah, sim, bom. Ah, eles contratam atletas do mundo inteiro. Ah, bom. Meu pai vai fazer salto ornamental para trabalhar no circo. E vários atletas vão trabalhar no circo. São contratados. O circo sempre contratou artistas e técnicos e atletas do mundo inteiro. Ah, não, mas ele faz música e teatro e representação. Bom, meu bisavô também. Ah, mas é igual? Não, são diferentes. Meu avô é do 19, o Soleil é do 20 e 21. Então ele tem que ser contemporâneo ao 20 e 21, e meu avô era contemporâneo ao 19. Então, em 70, você tem uma primeira vez que a gente conhece, e se tiver outras fontes é só avisar, mas é a primeira vez que a gente conhece de uma pesquisa, de pesquisas acadêmicas no circo. E se deu na USP, 76, 77, lembrar que é ditadura. Eles vão pesquisar a questão do operariado, da classe trabalhadora, e vão, para pesquisar isso, eles vão recorrer à produção do lazer. E um dos lazeres deles, que eles pesquisam, é o circo. Tá certo? Então eles utilizam o circo como recurso, como uma ferramenta, para chegar na classe trabalhadora, né? Nesse período, você tem duas publicações, que eu esqueci o nome dos dois, De La Páscoa Júnior e o outro eu esqueci. Você tem duas publicações aí, você tem várias, você tem umas 5 publicações de pesquisa desse período. Então você tem esses grupos de pesquisas da USP que vai a campo fazer a pesquisa. Você tem uma SBPC que levam circenses para formar uma mesa que é muito interessante. Esse período de 70, final de 70, 80, ditadura ainda, tá certo? Então, você tem uma produção de 3 autores que estão escrevendo, e principalmente 2, o De La Páscoa Júnior e o... eu vou lembrar, eles são radicais contra a questão de uma produção capitalista da mídia, e já falam em mass mídia, né? E aí eles falam que eles vão para os circos da periferia de São Paulo, e o que eles veem? O que eles descobrem? Porque é sempre assim, né? O pesquisador, o jornalista, olha o circo e descobrem o circo, né? Aí o que eles descobrem? Eles descobrem que esse circo da periferia, que agrada muitos trabalhadores, é um braço armado da indústria cultural da época. Ou seja, do disco e do rádio. A televisão está começando... Também ele coloca da televisão, mas eles colocam muito mais da questão do disco. Você tem uma produção intensa dentro do circo de vários profissionais, não hoje, mas até a década de 80, você tem 80% dos profissionais da música começam em circo. O que eles fazem show hoje, eles faziam no circo, em vários circos.
E você tem uma predominância que começa a ter, eu não vou discutir isso porque também não é a minha área, mas uma predominância das duplas caipiras, né, que se chama. Só que dupla caipira no circo do circense sempre existiu. Mas você vai ter ampliar essa questão, essa forma de ação, e eles vão cantar no circo. E aí eles dizem que o circo é um braço armado da indústria cultural, porque eles compartilham o lucro, a bilheteria do circo com os donos dessa indústria cultural e de divulgação do disco, enfim, eles vão fazendo coisas que eles desconheciam completamente. A história do circo. Meu avô levava todos os atores teatrais que tinham nas localidades, todos os cantores, isso sempre existiu. E se nesse período você tem a indústria cultural, o circo vai chamar esses cantores. A divulgação de disco no Brasil acontece desde o primeiro disco. Quem é que foram os primeiros que gravaram disco no Brasil? Os palhaços cantores. Antes do disco, o circo fazia divulgação das partituras. E fazia divulgação das partituras através das bandas locais que tocavam circo. Enfim, eles entram em 70, 80 nesse circo e olha uma coisa que desconheciam. Porque eles estão acostumados a ver os circos no centro de São Paulo mais acrobáticos. Mas eles não sabem que você tem essa mistura de produções de espetáculos circenses. Quando eles escrevem que o circo acrobático é o circo aristocrático. Que está ligado é muita bobagem, isso que eu nem vou falar mais, porque é ligado ao Philip Astley, porque é da aristocracia. Imagina, foi lá em 1762 e ele ainda é aristocrático. E você tem o outro circo, que é o circo teatro, que é o circo popular, que é o circo tradicional. E é um circo pobre. Pobre, porque por conta do tipo de espetáculo que ele vende, mas que o dono do circo ganha muito porque faz uma parceria com quiser os circos ter esse poder todo, né? E é pobre porque está ligado ao público que assiste. Proletários. Periferia. Porque esses dois grupos, mesmo o que se chamava na década de 80 circo novo ou novo circo, e hoje mais circo contemporâneo, o circo contemporâneo. Porque o circo contemporâneo é só um tipo de grupos, de gente que que não foi formado pela lona, que não trabalha na lona. A lona não é contemporânea. Parece que vive fora do tempo. Os grupos nordestinos não é contemporâneo. Contemporâneo é um tipo de artista. Eu não tenho problema desses conceitos. Não, eu tenho problema, não é mentira. Eu não tenho... você quer usar o conceito, eu sou tradicional ou eu sou contemporâneo? Use. Mas você tem que me explicar por que você está usando. Porque, na realidade, quem usa estes conceitos está falando de um lugar. E está fazendo uma disputa de saberes e poderes. Então, o tradicional, quando diz que ele é o único, que detém o saber circense, certo? Quando ele diz isso, ele está disputando o saber com outras formas de organização do trabalho circense. Com outras formas da forma de constituição do modo de formação e aprendizagem. Quando o circo contemporâneo, o novo circo, o chamado circo contemporâneo, disse que eles não têm nada a ver com o tradicional, eles nasceram de chocadeira, né? Não tem nada a ver com o tradicional, e eles misturam teatro, música, dança, se apresentam em qualquer lugar e não sei o quê, então eles têm uma proposta de estética nova. Eu falo, não. O problema desses dois... Então, assim, quando eles falam contemporâneo, eles também estão falando de um lugar de disputa de saberes e problemas, de não quererem ser confundidos com algo que eles consideram que é de antigamente,
que já é velho, é arcaico, tá certo? E que não tem contato com eles. Então, eles estão falando disso, achando que, de fato, a estética que eles estão realizando, e que é nova, nunca existiu. O problema é ser novo, não tem problema, porque é novo, mas ele diz que nunca existiu. Esse é o problema. Quando o tradicional olha para este grupo aqui, ele diz, não, isso não é circo. Porque este dito tradicional, que eu não uso esse conceito, esse dito tradicional, ele foi fazendo uma produção de memória e de disputas sobre os fazeres circenses e que acaba, é muito ralo o que eu vou falar, mas acaba por ganhar uma disputa muito grande que foi no final do século XIX até os anos 30, que o circo tinha que ser um espetáculo puro. Puro é uma complicação, né? Mas nem vou entrar. O que eles estão chamando de puro? É que tinha que ser acrobático, animal, e no máximo quem falasse era o palhaço. Bom, até 60, 70, isso no circo no Brasil e na América Latina, não existia. Ninguém era puro desse jeito. Aí existia o circo só acrobático? Claro. Mas a mistura de formas de espetáculos era muito maior do que a necessidade de se transformar num circo puro. Mas essa ideia, essa forma de construção da memória do que deve ser o espetáculo circense, ela ganha. Então, o que você vê na maioria dos espetáculos do Sul-Sudeste e Sul-Sudeste em particular, e nas capitais do Norte e Nordeste, são circos acrobáticos, de risco, altos níveis de risco de segurança, certo? Mas se você vai para o circo médio e pequeno dessas regiões Norte e Nordeste, é muita mistura, Então, o que esses dois grupos não conhecem? Não conhecem a história do circo. Você tem, a partir do final do 19, começo de 20, até pelo menos os anos 30, todo um movimento que já vem antes, mas eu vou estabelecer mais ou menos esse tempo, já vem antes da consolidação da produção do saber. A produção do saber tinha um lugar. A produção do conhecimento e do saber tinha um lugar, que era a escola. Então, a maior parte dos grupos de transmissão oral que capacitava profissionais, que formava profissionais, que, por exemplo, os pescadores, as rendeiras, as benzedeiras, os alfaiates, sapateiros, circense, cigano, índio, há todo um movimento de desqualificação importante do saber de transmissão oral. Então vira um saber popular, que esse também é um conceito que é um vespeiro, né? Então vira um saber familiar, vira um saber, você tem uma educação formal e isso vira informal. Então o informal já desqualifica, já tem uma hierarquia abaixo do formal. Então, tudo que era feito aqui, formando e capacitando pessoas, por exemplo, no circo há 300 anos, era informal. E na informalidade, segundo alguns pensadores da época, na informalidade você não tem metodologia de ensino, você não tem um processo pedagógico, porque não vai ser o processo pedagógico e metodológico que vai estar na escola. Se bem que também na escola não tem um método, um processo pedagógico, mas eles pegam a totalidade e dizem, a escola é que tem, aqui não tem. Eu não divido educação formal e informal, eu divido educação, com diferentes formas de organização de processos formativos. Porque na hora que eu qualifico que não é ingênuo dizer que um é formal e outro é informal. Não é ingênuo. Porque o informal, o não formal, não qualifica.
Há todo um movimento interessante, pós-Paulo Freire, que eu adoro, mas você tem todo um movimento da educação popular. Aí eu pergunto, e onde se dá essa educação popular? Por que é educação popular? Aí a gente vai entrando num debate que para mim é complicado, mas eu não vou entrar nisso agora. De qualquer forma, os circenses e vários outros grupos vão incorporando, essas coisas não acontecem do dia para o outro, vão incorporando a questão da pureza do espetáculo. Na década de 30 e 40, eles vão, há uma discussão interna, mas não só interna, mas também uma produção intelectual, vou falar daqui a pouco, mas há uma produção interna que começa a dizer que eles estavam em crise, que eles estavam morrendo, vai morrer, está acabando, vai acabar. Isso é a coisa mais comum nas falas desses circenses e muitos pesquisadores. O circo na década de 40 morreu, acabou, enfim. Aí eles vão incorporando isso e vão procurando bodes expiatórios para justificar a chamada decadência. E uma dos grandes bodes expiatórios que eles utilizam para falar da decadência é o circo-teatro. É o teatro no circo. Porque há quem dizia, e diz ainda, mas menos, que o teatro no circo acabou com o circo. Porque está tendo uma ideia do que é circo. Circo é acrobacia animal, porque ainda tinha um animal, e palhaço. Circo não é teatro. Circo não é um lugar para cantar. Circo não é um lugar para dançar. Entendeu? Então, quando ele diz, quando esse movimento começa a ter uma ação de que o teatro, o circo-teatro foi o responsável pela decadência, eles estão dialogando, não só com isso, o diálogo você tem que pesquisar, ampliar mais, mas uma das coisas é porque ele está definindo que circo é. Estão dizendo o que é o circo. Veja, eu peguei 2 exemplos aqui e alguns exemplos aqui, né? Então, quando eu falo, esses grupos não sabiam o que era a história do circo, não é que não sabiam o que era a história do circo. O segundo não sabia. Não sabia porque não é dado isso. Mas o primeiro viveu essa produção histórica, muitos deles. Mas a gente faz, como eles fizeram, seleção de memória. Nós fazemos o tempo inteiro. Que memória nós queremos construir? Que memória, a partir da nossa vivência, a gente quer construir para produzir um circo que eu quero. Não é tão diabólico assim, mas é assim. O Circo Família, eu utilizo, é importante frisar isso, porque nas pesquisas que utilizam o meu livro, ou os meus estudos, as minhas pesquisas, acabam dizendo que o circo tradicional é Circo Família. Então ele está aí até hoje. Não, Circo Família é datado. Ele acontece num determinado período e tem a ver com o modo de organização do trabalho e os processos formativos. Não tem a ver com um modelo de estética simplificada, como é comum se colocar, do tipo assim, hoje nós não somos iguais ao Circo Família, porque naquela época não tinha o que tem, a tecnologia que tem hoje. Bom, o circo foi o primeiro a utilizar, um dos primeiros a utilizar energia elétrica, que é mais tecnologia que isso. Então, você não pode falar em utilizar tecnologias pesadas, que eu estou falando, né? Não leves. E você não pode falar em utilização tecnológica, invenções, sem estudar o circo. Se você pega aquela pesquisa que eu e o Dani fizemos do balão, que é enchido no Rio de Janeiro e que tem o trapézio, que a pessoa faz o trapézio no balão, fora da lona, né? Outro dia eu estava vendo que estava sendo feito em algum lugar também e coloca como uma inovação. Entendeu? Então a necessidade artísticas em geral procura sempre fazer, eu fui o primeiro, eu que inventei, que criei, nunca existiu, né? É muito complicado isso.
Né? Então, mas o Circo Família, ele tem uma data até 1950, 60. E a partir daí, ele passa por processos de transformação no modo de organização do trabalho e processos formativos que são significativos. Dentro do grupo familiar ainda. A questão do que eles vão incorporando, que eles não têm processos pedagógicos, não são escola, e que tem um outro lugar que é a escola e que os filhos precisam ir. Por isso que eu falei na minha apresentação de que nenhum dos nossos primos, tirando uma prima, ninguém seguiu artista de circo. O que era impensável até então na história do circo. Né? Que uma ou duas pessoas pudessem sair do circo e fazer outra coisa, mas uma geração inteira. Então, isso não aconteceu só na minha família, isso não aconteceu só no Brasil, isso não aconteceu só na América Latina. Aconteceu em vários lugares. Se você pegar a própria entrevista da Annie Fratellini, que é a primeira escola de circo na França, em Paris, ela vai dizer a mesma coisa do processo de formação dela. Então, não é simples o que acontece num processo de organização de trabalho informativo para dentro de um circo que a geração toda sai. Todos saíram ao mesmo tempo dos outros artistas circenses? Não, mas até 80, a maioria tem os seus filhos no lugar aonde tem processos pedagógicos, metodológicos, que é a escola, são as 4 paredes. Este outro lugar aqui não tem. Eles incorporam isso, entendeu? Então, já é um processo de transformação significativa e que eles não veem. Eles não veem. O Antolin vai dizer que isso aconteceu por causa do teatro. Certo? Então vão buscar esses bodes expiatórios, mas eles não vêm. Além disso, a diminuição é uma diminuição significativa das lonas. Porque o urbano muda. Você não tem mais lugar para montar circo itinerante de lona no urbano. E você acaba indo para lugares periféricos do centro, os circos grandes, porque os circos pequenos sempre estiveram nos periféricos, tá certo? Mas mesmo na periferia você não tem mais. A periferia da maior parte das cidades está sendo ocupado por favelas, lugares que, num certo momento, o circo itinerante de lona está presente, mas depois não consegue mais. Então, isso inclui questões econômicas, questões de impostos. O asfalto é ótimo, mas ele encarece. Né? Então, qual a causa? Eu não chamo isso, hein? Então, eles falam, qual é a causa da decadência do circo? Eu digo, não tenho nenhuma causa e nem o circo teve decadência. Né? Eu não trabalho com isso, mas para eles é isso, e para mim é um monte de redes de acontecimentos que vai gerando outras formas de se constituir circense. Então, mas eles vão numa delas, que não é a única, eu não coloco como causa única, nem trabalho como causa, porque para uma causa você tem trilhões de efeitos, cada efeito trilhões de causas, então se você for procurando cada uma é um inferno. Tem que trabalhar com a coisa misturada, enredada, né? Mas uma delas é que, além do próprio modo de, por exemplo, não se contrata mais a família, se contrata o artista. Isso muda a relação de trabalho, muda a relação do modo de organização do trabalho. O coletivo já não é responsável pelos processos formativos. O coletivo era responsável pelo processo de formação e aprendizagem das crianças, adolescentes, quem fugia com o circo. O coletivo tinha que conter as informações de todo o processo da produção do circo como espetáculo, como chegar na cidade, armar e desarmar, a produção do espetáculo, a relação com o público, tudo isso são produções de conhecimentos e que vai se dar em cada lugar. Cada lugar é diferente do outro lugar, mas ele tem que saber armar e desarmar, ele que construía seu próprio aparelho. Então, com essa mudança que vai tendo do modo de organização do trabalho, a contratação individual,
não há mais, há um coletivo, você não pode dizer que o circo itinerante de lona não tivesse, não tem um coletivo, mas não é mais nos moldes do circo família. Então o circo família é importante entender que ele tem data, ele passa por processos de transformações que vão organizando outros modos de organização de se fazer circo itinerante de lona. Mas essa é a proposta do profissionalizante. Né? Louco, que vale para a escola da Bélgica, vale para isso vale, entendeu? Se você pegar a associação, a Federação de Escola de Circo da Europa, é assim. Que é uma formação de... Eles vão formando... Tipo, a formatura é um espetáculo coletivo, mas a formação é completamente individual. É pra você sair dali, mandar para algum show e ir embora, né? Sim, porque eles vão formando... Mas eu penso que é difícil ser diferente. Por exemplo, quando você trabalha, mesmo hoje dentro do circo itinerante, é difícil isso. É individualizado, tá? Não é porque você vê um grupo em cima do picadeiro o tempo inteiro que é grupo, que é coletivo. Sim, tá certo? É um conjunto de indivíduos, que eu não gosto dessa palavra indivíduo, mas é um conjunto de pessoas, tá certo? Não é um coletivo. Tá certo? Mas se você vê, por exemplo, quando eu falo do circo família, era um coletivo. Todo mundo brigava, se chutava, se batia, mas era um coletivo voltado para a produção do circo como espetáculo. E circo como espetáculo não é só a hora do espetáculo à noite. Circo como espetáculo é tudo que envolve essa produção. Então, ali tinha um coletivo, tá certo? De vez em quando o Zane forma coletivo, mas um cooperativado. Como é que você pode falar de uma riqueza de produção artística, se passando por todos os processos de transformações, alguns mantendo, outros transformando e tal, pode falar em morte e decadência? Você só fala em morte e decadência quando você olha só um tipo de ciclo que você quer definir, o que é o circo. Então, quando você tem a discussão da decadência, por exemplo, nesse período de 70, 80, você tem um forte debate para dentro dos circenses. Dentro dos circenses, que são a invasão dos aventureiros. Aqueles que não eram de circo, que vão e se aventuram a fazer circo e aventuram ser vendedores do circo. Isso sempre existiu. Isso sempre... É porque a memória, ela tem um tempo dela e ela também faz seleção, porque o Antolin Garcia é considerado tradicional. Ele era alfaiate. O Albano Pereira, que é considerado tradicionalíssimo, ele se incorpora ao circo quase adulto. Benjamin de Oliveira era escravo, filho de escravos. E se incorpora, foge com o circo, quer dizer, e hoje é tradicionalíssimo, ou seja, é preciso encaixar essas pessoas num conceito do que é circo, do que é tradição, nanã. Então, é complicado isso, né? Então, só que esse 70, 80, você está tendo mudanças mesmo desse modo de organização do trabalho. Então, você não tem fortemente um coletivo responsável pela produção do circo como espetáculo. Agora é o dono do circo que contrata especialistas que vão armar e desarmar. Não é mais o coletivo que faz isso, né? Ainda existem essas produções, mas não como constituinte. Fazia parte de ser circense isso, né? E aí a questão dessas produções artísticas que vão também fazendo um debate para os pesquisadores e para alguns circenses de que, o circo está morrendo. Só que ao mesmo tempo... E aí eu vou entrar na sua questão também. Ao mesmo tempo que que as lonas estão desaparecendo, que um outro modo de fazer circo está... E que foram eles que fizeram. Eles fizeram. Não foi alguém que entrou e foi lá e mudou. O processo de mudança e transformação estava neles. Não estava...
É claro que o fora tem tudo a ver com dentro, né? A mudança da questão educacional, nananã, a questão de contratação de artista, a relação trabalhista mudou, tá certo? Até então era um tipo de relação trabalhista totalmente na informalidade, ele muda completamente, não é que tem carteira assinada, mas tem todo um processo de contratação de salário, enquanto o grupo familiar não tinha salário, tá certo? Depois muda. Então, você tem várias pequenas, grandes mudanças dentro desse modo de organização que vai assustando eles. As poucas lonas, os grupos familiares parando para os filhos estudarem, se fixando nas cidades. Isso é muito importante. Então, tudo isso eles olham com um saudosismo e dizem, o circo morreu. Então, quando você olha e não enxerga as próprias transformações que os próprios protagonistas fizeram, os próprios circenses fizeram, você olha como saudosismo e a responsabilidade de alguém. Né? Então, quando, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, isso está presente, e aí a culpa é dos aventureiros que entraram para se aventurar, e que não tem o sangue, a serragem na veia e não sei o quê, né? Aquela coisa bem tradicional. E aí, quando você, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você tem, um pouco antes, você tem nesse momento também o trabalho do Rodrigo Mateus. É bem importante, né, nesse levantamento de fontes que ele fez, que ele coloca a família Seissel, por exemplo, disputando que querem ser um circo, construir um circo, o que se chamava tradicional, mas também propondo escola de circo. Então você vê, ao mesmo tempo que você tem essa questão dos grupos familiares circenses ditos tradicionais, num processo de ebulição, de transformações, por várias causas, tá certo? Você tem os grupos que saem dos circos e se fixam nas cidades, principalmente São Paulo e Rio, depois isso vai ampliar, que se fixam em São Paulo e Rio, com as suas famílias, os seus filhos para estudar, mas eles nunca param de ser contemporâneo ao que está sendo produzido artisticamente. Então eles estão no teatro, eles estão na música, eles estão na dança, eles estão no circo, eles estão no rádio, eles estão no início da televisão. Esses artistas também que param, eles não deixaram de se produzir o tempo inteiro como artista. E como artistas circenses, que já eram, porque era esse corpo circense é essa diversidade de aprendizagens e de produção de conhecimento. Ao mesmo tempo, como fixos, eu ponho fixos entre aspas, porque a mobilidade deles era grande, mas enquanto fixos, porque enquanto nômades, eles não poderiam, tem isso ainda do nomadismo em geral, mas o circense em particular, do circense por ser uma coisa muito pública, né? Por exemplo, o cigano não se importa com isso, mas o circo dependia do público, tá certo? Então, ele não podia dizer que religião ele tinha, que partido político ele apoiava, que time de futebol ele torcia, né? Para dentro deles isso estava dado, mas para fora eles tinham que se abster ou se ligar. Se durante um período a Igreja Católica domina, eles vão à missa, até como uma forma de relação, tá certo? Aí então eles na cidade, no urbano, eles vão ocupando espaços do urbano que o circo itinerante não ocupava. O circo itinerante chegava, dava não sei quanto tempo de espetáculo, mobilizava os afetos, os tesões, as sensibilidades, as vontades de fuga, tal, e ia embora. Esses que vão se fixando, eles vão tendo uma capilaridade no urbano que meu pai não tinha. O meu pai só vai ter quando para com o circo.
Mas nesse momento não tinha. Aí eles, então, com a fixação, eles também começam a ter uma implicação política diferenciada. Não que não houvesse participação política do circense, mas não era presente, não dava para ser presente. Então, aquele que estava fixo em São Paulo é que fazia, tentava abrir a associação de circo, que é a ABED, depois a BRAC, enfim, várias outras. Tá? No boletim financeiro, que tinha também, é uma forma associativa, enfim, o Teatro dos Negros também é uma forma associativa, o Benjamin faz parte. Então, enfim, mas a maioria dos circos não tem condições de estar fazendo parte disso. Que, de fato, a partir de 70, 80, você, no Ocidente, né, América Latina, Europa, você começa a ter um outro processo do modo de organização do trabalho circense, que são as escolas de circo, tá certo? Isso é novo na história do circo. Aprender fora dos grupos familiares circenses. Mas isso não é novo no sentido que, por exemplo, em 1922, você tem a primeira escola de circo fora da lona, que a gente brinca, fora dos grupos sociais, dos grupos familiares circenses. Então, em 22, ainda sob Lenin, né, é criada a primeira escola de circo no mundo. Eu digo a primeira fora do circo, escola de circo fora da lona, porque para mim a lona era uma escola permanente. Não tem jeito. E aí eles... E esse debate é um debate muito forte que eu tenho até hoje, principalmente depois do meu mestrado e tal. Que desde 22 essa ideia já existia, pairava no ar com a primeira escola de circo fora da lona, que é na Rússia, né, com Lenin. Isso está sendo gestado desde 25. E não é só por europeu. E nem por americano. Ela está sempre no movimento. Em 25 eu tenho um texto de um cronista circense que escreve sobre a escola de circo. Mas ele escreve algo que é o que vai acontecer em 78, 79, com a formação da primeira escola de circo no Brasil, fora da lona, que é a Associação Piolim das Artes Circenses, a APAC, né? É 78, 79. E é uma iniciativa pública, é do governo do estado. Durou pouco, mas fez muito auê. Então, os circenses que vão fundar a escola de circo são circenses oriundos do chamado tradicional que se fixaram na cidade. Então não dá para dizer, eu não tenho nada a ver com a escola tradicional. Não, tem sim. Ninguém nasceu de chocadeira, só pintinho, né? Então veja, eles, 99% dos professores que vão compor a APAC são circenses, origem circense, de itinerância de lona, de grupos familiares, que eles se chamavam tradicionais e que vão montar a escola. Só que quando eles pensam a escola de circo, isso vai acontecer no Rio também, que o Luiz Olimecha, que vai ser o fundador da Escola Nacional de Circo, só que São Paulo é estadual e a Escola Nacional de Circo é federal. O Olimecha, numa entrevista comigo, ele também fala isso. Então você também está, o Olimecha também, várias famílias já estão paradas e se vinculando ao circo. Tem uma produção circense carioca, por quê? Porque lá é capital da República, né? Já 70, 80, já tem Brasília, mas ela ainda carrega a coisa de que ela foi capital de tudo. Capital do Império, capital da República, e ainda é o lugar de ver e ser visto. São Paulo já outros lugares, mas Rio não perde isso. E eles, desde 30, 40, há uma borbulha muito
muitas ações circenses, por muitas pessoas. Inclusive, por exemplo, o Treme Treme, que é um cara importante, que tem um trabalho significativo, como o Benjamin tinha na época dele. O Treme Treme, de uma outra forma, vai se vincular à televisão, vai se vincular ao rádio, vai se vincular à música, e tudo isso está acontecendo no circo dele. Tá certo? Só que os pesquisadores paulistas dizem que isso era uma invasão em São Paulo. E eles não veem o Treme Treme, que é um grande espaço de visibilidade de vários artistas. Então, esses mesmos grupos circenses que pararam começam a gestar tudo aquilo que estava presente no conhecimento deles, porque o grau de informação dos circenses era muito rápido. Não tinha, quando não tinha telégrafo, quando não tinha nada, a troca de informação deles, do que estava acontecendo no mundo, e das tecnologias que estavam sendo inventadas, do novo trapézio, enfim, era muito grande. Então, essa coisa gestada deles desde 22 e 25, você percebe isso nessa crônica do Martinelli, que publica no Boletim Circense, está presente neles. Mas tem uma questão, né, que vale tanto para esse grupo que está em São Paulo, quanto para o Rio. Quando eles pensam circo, quando eles pensam, escola de circo, eles não estão pensando escola de circo para quem não é de circo. Eles não estão pensando para vocês mortais, eles estavam pensando para nós imortais, para nós que tínhamos a origem, tá certo? Então eles têm, e é interessante quando você pega o livro da Vicky Militello, que ela fala dos 9, 10 pontos que eles vão definindo de como é que vai ser o que está pensado a escola de circo. Então vai ser para os filhos de gente de circo, porque em 25, o que o Martinelli fala? Da importância de se ter uma escola de circo que se ensine as artes e as letras. O que ele está pensando? Num processo formativo da criança, adolescente, mas que seja uma escola também de alfabetização, uma escola de formação, que em teoria para eles era o que era na Rússia. Tá certo? Então, olha já como então ele fala de uma escola para filhos de gente de circo, o Martinelli 25, que se ensina circo e as letras. Né? E em 1978, 79, né? 53 anos depois, essa ideia vai sendo gestada e consolidada, e eles abrem a Associação Academia Piolim das Artes Circenses, que também tem associação, por isso mas é a Academia Piolim das Artes Circenses, que estava pensada para isso, mas nunca aconteceu. Porque não dava uma coisa assim, como é que uma família vai parar? Porque veja, parar para colocar numa escola é uma coisa, mas parar a família ou ter alguém que fique com o filho aprendendo numa escola, você tem que ter grana. Então, há uma questão da própria visão deles, da necessidade de parar para fazer escola. Mas aí numa escola de circo. Mas sem ter percepção do que era o circo. O engendramento de alguém parar para colocar um filho na escola requer muita grana, muita infraestrutura e tudo mais. Nunca acontece. Quem é que vai ser aluno da Academia Piolim das Artes Circenses? Todo mundo da cidade, todo urbano, desde as chamadas classes baixas, alguém que ia lá para tirar a barriga, endurecer o tórax, o abdômen, atores, dançarinos, cantores, principalmente atores e dançarinos que iam trabalhar a questão corporal para ampliar a técnica no teatro, na dança, conhecer
novas formas de novos corpos que sejam produzidos no circo, você sabe do que eu estou falando e que pode ser passado. Então, quando chega a escola, você já tem várias mudanças e transformações. E a escola vai ser mais uma importante nesse momento. É algo novo na história do circo. Não se tinha até 22 e depois, e no Brasil até 78, não se tinha um processo de formação de ser circense fora do grupo familiar, fora do grupo circense ou sob a lona. Tá certo? Nesse momento, se cria a escola de circo. Agora, esses profissionais que pararam e que vão formar a escola de circo, eles também tiveram que se reinventar. Eles também passaram por transformações significativas. Por exemplo, quando eu falo do circo família, eu falo dos mestres. Todos tinham que aprender para ser mestre. Eram aprendizes e mestres. Tá certo? O tempo inteiro. Porque ninguém deixa de ser aprendiz para ser mestre sem ser aprendiz e ser mestre. Né? É o cachorro atrás do rabo. Assim, não dá. Não é o cachorro atrás do rabo, mas enfim. Nós somos aprendizes o tempo inteiro. Nas artes, você sabe disso. São aprendizes permanentes. E são mestres também. Então, veja, quando esses fundadores das escolas de circo, tanto do Rio quanto... Porque no Rio também. Qual o grupo que vai ser os professores, que vai formar os professores da Escola Nacional de Circo? Artistas oriundos do chamado tradicional. Tá certo? Só que, como escola, eles têm que se reinventar. Não é mais a lona. Não é mais ensinar as crianças do circo, porque, não sei se você lembra no meu trabalho, sempre tinha um artista responsável por ensinar as crianças do circo. Os pais transferiam para eles a responsabilidade desse. Não é mais filho, sobrinho, neto. Agora é uma pessoa que chega, eu vou falar uma grosseria agora, mas para eles, né? Que chega sem nenhum tipo de vínculo com nada que se diz artístico ou circense. Você tem alguns artistas que vêm, mas você tem um monte de gente que vem da classe média, tem gente da classe alta, tem gente da classe baixa, a esfera é enorme, né? E eles têm que se reinventar, ensinar para esse tipo de pessoa que não tem um destino, a fatalidade do destino, nasceu no circo, tem que ser de circo, tem que ser artista. Não tem, eles estão ensinando pessoas que não está dito que vão ser circenses, né? Estão aprendendo, mas se tornarem artistas circenses, ótimo, mas não aconteceu com todo mundo, tá certo? Então, não existe assim, eu estou ensinando para o meu filho ou para os filhos do circo, da lona, porque isso faz parte do destino deles, é um carimbo, né? Lá na escola, não, certo? Então, você está formando gente, mas não quer dizer que isso necessariamente vai ser um profissional de artista circense. Todo o processo que se dá como no grupo do circo, assim, a questão do processo familiar de formação e aprendizagem, se acorda e dorme aprendendo. Processo de observação é uma aprendizagem importante, processo de troca, tudo é um processo de formação, né? Aí na escola tem hora para acabar, para começar e hora para acabar. Você não pode bater em aluno, que era uma característica dos grupos, que não é só circense, isso não é privilégio do circense. Se batia, palmatória, não sei o que, tal, né? E no circo se apanhou muito de criança. Meu pai nasce em 30 e ainda apanhava, mas na escola, você já vai ter daqui a pouco ECA. É uma reinvenção, até para se reinventar da questão do conjunto de metodologia e
pedagógica que eles tinham na coisa e que eles têm que reinventar para a escola de circo. Uma grande parte dos circenses que continuam itinerante, eles consideram estes circenses que montaram escola de circo traidores. Os únicos que detêm os saberes circenses somos nós. Nós somos os tradicionais. Nós temos serragem na veia, nós e nós. A escola de circo, além do que eu acho que vai ampliar muito a questão da forma da capilarização do circo no urbano. Então, essas pessoas que vão fazer circo trazem toda a sua carga de vivência no bairro, militância política, ideológica, formação. Agora é uma diversidade de pessoas que não nasceram no circo ou que não fugiram com o circo e vivem um outro cotidiano. Essas pessoas vivem esse cotidiano como é a escola. Eles vivem o cotidiano na escola e depois vão viver os seus cotidianos nas suas vidas. E isso se mistura com o urbano. Você tem uma outra forma de inserção circense que meu pai não tinha. Eu falo meu pai, mas essa geração até 30, 40, tá certo? E eles começam a entrar em lugares, a partir daí, que o circo itinerante não entrava mais. Lembra da grande mudança do urbano? Então você tem lugares do urbano que no começo da questão das favelas, dos bairros, de residências, enfim, de situação de risco. Não gosto dessas palavras, mas só para explicar. Então esses lugares que o circo não entrava mais, eles entram, porque eles fazem parte. Eles são de lá. E se constituem vários trabalhos, por isso da questão do surgimento do circo social, que eu vou falar algumas coisas. Eles estão já envolvidos nisso. E outra coisa que os primeiros grupos da APAC já começa, eles vão para a rua. Por exemplo, você tem uma história da lona de 100 anos, tá certo? E durante esses 100 anos eles vão se encapsulando para debaixo da lona, até por causa da rejeição, do perigo, porque é um lugar protegido. Eles não encapsularam a questão de trazer o de fora para dentro. Não. Isso sempre teve. O cara que cantava, o cara que dançava, o cara que agarrava o boi pelo chifre, tudo que fosse espetáculo estava no circo. Mas eles não vão mais para a rua. Alguns vão de vez em quando em situação de crise. O Nordeste vai mais. Mas depois que o urbano realmente é mais parecido com hoje, o circo itinerante não vai para a rua. E a outra coisa que a escola de circo inicia de uma forma muito importante e significativa é a presença feminina no sentido da palhaçaria. Porque quando eu falo todo o modo de organização do trabalho dentro do circo e o processo de formação e aprendizagem era para meninas e meninos. Tudo que menina aprendia, a menina aprendia. Só que não existiu feminino de palhaço no circo. Até hoje você tem um monte de gente que não assume. O feminino de palhaço, que é a palhaça, vai começar a ser gestado a partir da escola de circo. Não sem problema, não sem disputa, não com... Por exemplo, a Verônica tem um site da Manuela sobre a APAC que é fantástica de você. Eu acho que você merecia ver. Eu trabalho com isso, mas eu acho que tem que ir direto na fonte. Das entrevistas desses primeiros alunos de escola de circo. Marília, vale a pena dar uma olhada. Ela tem várias. O Breno, fantástico, que trabalha junto. E eles estão junto... esses alunos da APAC, para você ver como já eles têm uma capilaridade assim impressionante, que eles estão quando inauguram o Circo Voador no Rio, mas lá na praia, como chama? No Arpoador. Antes da Lapa, né? Eles estão lá, eles fazem parte do desfile do Arpoador ali, do Circo Voador ali no Arpoador, né? E é interessante porque tem uma nota que eu adoro orientar pesquisa, porque
os orientandos vão descobrindo fontes que a gente não, né, não conhecia. E é interessante porque eu não sei se é a Amanda, acho que é a Amanda. A Amanda fala eu vou estar pecando, eu não sei quem. De uma nota no jornal que a Malu estava dando um curso de palhaço. Quer dizer, uma mulher dando processo de formação, de palhaçaria, porque aí você já tem sendo gestada aí a Escola Nacional de Circo. Certo? Que foi a Escola Nacional de Circo, agora eu posso estar fazendo confusão, é alguns meses depois do circo, é um pouco depois ou antes, mas vários dos alunos da Escola de Circo já vão estar no Circo Voador, depois, tá certo? E vários deles, atores e tal, fazem parte desse curso que ela está dando de palhaçaria. Então veja quanta mudança. Então, a produção do feminino de palhaçaria se dá depois das escolas de circo. E aí você abre um rastro para a formação de grupos de palhaças impressionante no mundo inteiro, no Brasil muito grande, e eu tenho maior interesse porque, eu oriento trabalhos desse tipo, mas eu também faço parte, né, desse momento que a gente está vivendo. Então eu tenho difundido no Face do Circo Conteúdo um espetáculo de palhaçaria que eu quero saber o que é isso, quero assistir, ou de trans, né? Então, sabe, só que são coisas que nem fora do circo isso é fácil de aceitar, imagina, dentro do circo. Mas isso amplia muito a questão da participação da mulher como o feminino de palhaça, né? Não foi liso. Não foi liso, você tem muitos circenses itinerantes de lona que não reconhecem que existem mulheres palhaças, não reconhecem. Você ainda tem lugares na Amazônia, eu conheci uma pessoa que o palhaço ficou doente e ela entrou, mas ela não pôde entrar como mulher, ela entrou como palhaço. Então, veja, então não dá para dizer o que é circo numa frase só, porque é tanta coisa, né? E uma coisa que ampliou de modo significativo essa questão desses alunos de escola de circo, e uma coisa que ampliou de modo significativo essa questão desses alunos de escola de circo e das várias origens urbanas que eles estão vinculados, vários desses se voltam para esse urbano como detentores de conhecimento e produção das artes circenses para vários grupos dos quais eles eram de origem. Então, os grupos de favela, os grupos... Então, você vai desenvolvendo vários tipos de trabalhos com vários grupos, né? A Cleia Silveira fala, por exemplo, que no final de 70, que você tem ali no interior de Goiás, ali em São Félix, na Prelazia, que você tem um trabalho militante de esquerda, perseguido pela ditadura, e o que eles fazem? Eles fazem uma grande produção de rua artística que já misturava teatro, dança, música, circo na rua, mas como panfletária, militância política. O que a gente pode dizer é que se essa rua fosse minha, adquiriu uma visibilidade no momento que dava para ter essa visibilidade, e que os outros não tiveram. Então, por isso que é sempre importante quando trabalhar o Se Essa Rua Fosse Minha, assim, ele é tido como o primeiro, mas não dá para falar isso sem falar das outras experiências que já estavam ocorrendo em vários lugares. Mas pode dizer que ele adquire a visibilidade, que nem o Benjamin de Oliveira. Não foi o primeiro negro no Brasil, palhaço no Brasil, não inventou o teatro, o circo-teatro, mas ele estava no lugar certo, na hora certa, na cidade certa, com relações certas, que deu uma visibilidade midiática para ele, que antes os outros circenses não tinham tanto.
Eu digo que não tem acessibilidade à diversidade cultural e educacional. Vários desses grupos que vão se formando nessas escolas, primeiro no Rio e São Paulo, mas vários dos grupos que estão se formando aí vão espalhando. Então você tem, por exemplo, Verônica Tamaoki e Anselmo, que vão formar a Piolim São Paulo, né? Piolim em São Paulo, nossa. Enfim. A Lona lá em Salvador. Em Salvador, você tem o Rogério Sete, que vai fazer processo de formação no Rio e que monta em Belo Horizonte. Você vai tendo, você também tem muitas experiências, 80, 90, 2000, que vai estar pipocando em tudo quanto é lugar. E aí também amplia grupos artísticos que incorporam processos circenses nos seus modos de fazer teatro. 85 você tem, por exemplo, que tem uma visibilidade muito grande, mas não é o único, mas você tem uma visibilidade que o Cacá Rossetti monta aquela peça Ubu, né? Que aí tem a presença do Zé Wilson, com toda a questão circense, artística e teatral, e outros artistas de teatro junto na mesma peça. Isso adquire uma visibilidade enorme. É São Paulo, maravilha. Então, tudo, né? Mas isso não significa que em vários lugares isso não está acontecendo. Então, quando você pega as narrativas de vida das pessoas, mesmo dos meninos que nasceram em 90, 2000, né? Você vai ver que eles passaram por processos formativos que englobava circo, né? E desses grupos, então há uma grande presença do fazer circense, não como hoje, mas já tem uma grande presença. Em 90, 2000, por exemplo, em Belém do Pará, a prefeitura de Belém cria uma escola de circo. Então a primeira parte do dia a criança está na escola, na outra parte, de manhã, de tarde, vice-versa, ela está na escola de circo, né? Isso durou uns 4 anos, né? Só tem um parênteses aí, que nesse processo de formação desses grupos circenses, há um debate, outra disputa, outro debate dos tradicionais se dizendo isso não é circo, né? A escola de circo não é circo, né? E alguns grupos da escola de circo, principalmente São Paulo, vão para fazer processos de formação na Europa, Legoff, Lecoq, vários desses, que já tem processos são do teatro, são da comicidade, mas já tem processos de formação de atores e palhaçaria. E o europeu até hoje, de uma forma geral, é muito categórico. É tradicional, é antigo, e nós não temos nada a ver, somos outras coisas. Nós somos o novo e depois nós somos o contemporâneo, né? E um grupo de pessoas que foi fazer esse processo de formação volta com tudo com esse discurso, né? Nós somos o novo. Então eu já falei um pouco disso, mas aí nós somos o novo. Esse é um período muito forte desses grupos que nós somos o novo. Nós temos uma estética diferente, nós produzimos circo, nós unimos teatro, música e dança, né? E em 85, 93, por exemplo, quando eu defendo meu mestrado, eu começo a trabalhar isso com esses grupos. Mas até hoje é muito difícil, né? A necessidade de dizer que não tem nada a ver com o passado, que está inventando a roda, a origem, tudo é importante para várias pessoas. E não que elas são herdeiras, mas ao mesmo tempo são portadoras do novo. Então, em geral, são projetos com intenção pedagógica e também intenção de dar acesso a produções artísticas que uma parte significativa das crianças, e eu não falo do favelado, mas eu falo do que mora no apartamento também, em Copacabana, não tem. Tá certo? Eu já disse para você que isso é um vespeiro muito grande,
né? Uma briga muito grande disso. A cada momento da rede Circo do Mundo, a cada momento que ela se constitui, é uma briga, uma disputa de conceitos, do que passou uma abelha aqui. Eu vi assim, pertinho. Então, não dá para eu trabalhar isso agora, isso tem que ser mais aprofundado, mas não dá para dizer que nem circo social é. Né? Eu tenho uma questão com o social, e eles também têm, porque o social não explica nada. Porque o social é tudo. Então, alguns momentos dizem, nós somos do circo social porque a gente trabalha com crianças excluídas ou sem acesso, não sei o quê, mas se é social, está em Copacabana também o social. Está aqui. Nós temos relações sociais. Então, o social, que nem cultura e popular. Popular é o quê? Né? Então, são conceitos difíceis de precisar o que significa. Mas, acaba-se usando o circo social. E tem... acaba-se usando, e por que eu ainda uso? Porque eu sempre coloco que a perspectiva, o olhar de quem trabalha com estes projetos não é igual ao circo itinerante de lona, não é igual aos artistas circenses de formação de escola profissional, não é igual a artistas em geral. Essa perspectiva, esses outros lugares que eu falei, contém. Né? Então, você pode fazer um trabalho voluntário, não sei aonde, mas enquanto o seu espaço de processo de formação, você pode até atender criança da favela, você pode até atender, mas a perspectiva desses projetos sociais, do circo social, ela tem uma perspectiva do uso da ferramenta artística como ferramenta pedagógica. É dar acesso. Então, por exemplo, a rede básica de ensino não tem acesso ao teatro, não tem acesso à música, não tem acesso ao circo. Tá certo? E por quê? Meu neto, na escola particular dele, meus netos, na escola particular deles, fazem tudo isso. Fazem teatro, fazem jazz, fazem não sei o quê. Alguns até têm coisa de circo, oferta. E por que a rede básica não tem? Né? Então, é essa questão da diferença de investimento político. Isso é uma questão política. Mas eles vêm ofertar, fazer uma oferta de acesso. Acesso a coisas que a própria rede básica de ensino podia ofertar, mas eles ofertam. Então, oferta formação de orquestras musicais de criança, de dança e de circo. Quando vários desses pedagogos, artistas foram vendo a questão do circo como ferramenta pedagógica, eles meio que descobriram processos de formação como era o Circo Família. E é interessante porque é uma das coisas que eu trabalho com eles, eu já trabalhei, eles que trabalham também, que é assim, pensar a criança e o adolescente como não um corpo que salta só, mas é um corpo que precisa ser alfabetizado, é um corpo de afetos, de relações, é um corpo ator, é um corpo dançarino, é um corpo musical. Então, é interessante a discussão que eu faço em relação ao circo social hoje, que você não vê muito nas escolas de circo. Você não vê muito no próprio circo itinerante de lona, porque há uma coisa de você formar corpos acrobáticos. E o corpo circense ele é muito mais rico que isso. Você reduzir o corpo circense a um corpo da ginástica olímpica, não que a ginástica olímpica em si não seja um complexo de coisas, mas se reduzir, e isso é um ganho americano.
tá certo? Que os europeus engoliram também. É um ganho americano. Então, assim, o corpo circense, ele é de uma multiplicidade. E o corpo circense, veja, isso vale para música, para dança, mas eu estou falando do circo, tá certo? O corpo circense, por que eu falo que ele é rizomático? Porque ele é um corpo, o rizoma é uma raiz da grama, né? Que ela se espalha muito facilmente. Se ela encontra obstáculo aqui, ela se nutre disso daqui e vai e desvia e vai produzir outra coisa. Se encontra aqui, se encontra obstáculo, então ela não para, ela não se fecha no obstáculo. Ela se nutre daquilo e vai produzindo outras coisas. Então, recupera o aprendiz permanente, mas o aprendiz não permanente de ser apenas saltador, mas o aprendiz permanente no sentido mais amplo do corpo circense. O corpo circense, ele é rizomático e eles aprendem a fazer, a cantar, a dançar, a representar, a saltar, a estabelecer relações sociais. Eles estão inseridos na comunidade, na maioria deles, de uma forma muito presente, que isso você não vê no circo itinerante de lona mais. Ele vem, se apresenta, vai embora. O vínculo comunitário que ele tem, poucas escolas, você concorda comigo, tem essa relação. Existem muitas que fazem coisas impressionantes. Norte e Nordeste você tem exemplos incríveis. O Sul também, com o próprio Girassol lá em Porto Alegre. Não, eu estou falando